Bom dia, meus irmãos. Vocês, meus irmãos, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do nosso universo, que estiver me assistindo, um ótimo dia para vocês e que Deus que pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês estão me dando. Vocês estão fazendo com que meus vídeos cheguem mais longe, com que mais pessoas assistam a mensagem de libertação das seitas malignas. Muito obrigado, ou seja, ou melhor, Deus que pague vocês por isso. Você, meu irmão, que estiver me assistindo, dê um joinha para mim aí, para me ajudar. Assim o YouTube divulga mais o meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso hoje. Eu estou aí lutando para vencer aí, né, os primeiros 1000 inscritos, né? Já estou bem perto, mas ainda falta alguns. E você, se você quiser me ajudar, eu fico muito feliz. Eu te agradeço muito por isso, tá bom? E eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado ali na seita, né? Já não está concordando muito com aquelas coiseiras mais. Dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar. Faz um desabafo comigo aqui. Lá você não pode fazer, comigo aqui pode. E você, meu irmão, que já saiu, foi desassociado, foi dissociado, seus amigos te abandonaram, seus parentes te abandonaram, dá uma ligadinha para mim aqui. Aqui você tem um amigo, você tem um parente em Cristo aqui que vai acolher você de coração. Vai ser um amigo, vai ser aquele amigo que você está precisando. E o meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Meus irmãos, hoje eu vou relatar uma história muito interessante aqui. É um caso que aconteceu numa cidade do norte de Minas. Esse caso, alguém me relatou esse caso e eu fiz questão de relatar aqui para as pessoas verem quem são as testemunhas de Jeová. Para as pessoas verem que aquele pessoal bonitinho que chega ali na sua porta, aquela humildade toda, não tem nada de humildade naquilo não. Aquilo ali de ovelha, eles têm só a pele. Eu vou contar um caso aqui que se você for uma pessoa do coração muito mole, uma pessoa muito sensível, que emociona muito fácil, cuidado, porque o caso é estarrecedor. Eu vou contar aqui uma atrocidade, mas daquelas atrocidades que eu não sei nem expressar o que a gente sente por um caso desse, cometida por alguns anciãos testemunha de Jeová. Uma certa senhora testemunha de Jeová, ela morava ali ela mora no norte de Minas, numa cidade pequena, uma cidadezinha pequenininha. E ela precisava de fazer um tratamento médico que lá na cidade dela ela não conseguia. Então ela precisou de ir para uma cidade maior para fazer aquele tratamento. E lá naquela cidade maior, uma família testemunha de Jeová acolheu ela ali na casa deles até ela terminar aquele tratamento que ela iria fazer. E ela presenciou um fato muito triste ali naquela casa. Ela presenciou um fato ali que, vou falar, é difícil, até pra gente contar é difícil. Essa família que ela hospedou na casa deles, era uma família testemunha de Jeová. O casal idoso, o casal já bem idoso, tinha 11 filhos, sendo 4 deles anciãos testemunha de Jeová. Mas só moravam 3 anciãos na casa, porque um deles era betelita, né? Morava em Betel. O casal já era bem idoso. O patriarca da casa lá tinha mais ou menos uns 86 anos e a mulher perto disso, por aí. Além disso, o patriarca da casa, ele era acamado. Ele tinha contraído um câncer de pulmão e ele estava acamado. Além dos 3 filhos anciãos que moravam na casa, né, ali
dos 3 filhos anciãos que moravam na casa, tinha também uma filha, a filha mais nova. A filha mais nova era uma mocinha de uns 20 anos mais ou menos, que também era testemunha de Jeová. E essa mocinha, a filha mais nova do casal ali, ela começou a associar-se com uma prima que tinha sido testemunha de Jeová, mas estava afastada, estava desassociada. Começou. E os irmãos dela, esses 3 anciãos, irmãos dela, e um cunhado que também vivia na casa ali, começaram a maltratá-la por causa do que ela estava associando com a prima dela, que ela tinha saído das testemunhas de Jeová. À medida que ela começou a associar com a prima dela, ela abandonou a organização das testemunhas de Jeová e começou a sair com a prima para passear à noite. E os 3 anciãos começaram a espancá-la. Eles batiam nela com cinta, batiam com porrete, eles espancavam a moça, mas deixavam a moça toda cheia de hematoma, né? Deixava toda cheia de hematoma. Aí, de repente, a moça arruma um namorado, que não era testemunha de Jeová. No dia que essa moça chega lá e conta que arrumou um namorado, que não era testemunha de Jeová, esses 3 anciãos, que era irmão dela, e esse cunhado, que também era ancião, juntaram os 4 numa mocinha de 20 anos, uma mocinha de corpinho franzino, deram uma surra nessa mocinha, que quase mataram a mocinha de tanto bater. Deram uma surra nessa mocinha. Aí, a mocinha ficou toda cheia de hematoma. Aí, mas, é como diz aquele ditado, né? As pessoas aqui no interior onde eu moro, tem um ditado que diz assim, ó: desgraça pouca é bobagem. Para completar a desgraça dessa moça, ela descobre que está grávida. Grávida desse rapaz, desse namorado que ela arrumou. Ela descobre que está grávida. Gente, quando essa moça chega lá e fala que está grávida, esses 3 irmãos e esse cunhado aplicam nessa moça uma surra. Que deixa ela toda cheia de hematomas. Deixa ela cheia de hematoma dos pés à cabeça. A moça fica cheia de hematoma dos pés à cabeça. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram tudo que ela tinha, pegaram as roupas dela, pegaram tudo que ela tinha ali, colocaram numa mala e falaram para ela, ó, desaparece daqui dessa casa, mas não passa nem perto dessa casa mais, você não passa. Porque se você passar, nós vamos te bater mais e mais ainda. Não passa nem perto, some daqui. Aí, quando ela pegou a mala que foi saindo, o pai dela, né, o velhinho, levantou da cama lá, né, todo cheio daqueles aparelhos de respiração artificial, aquele tanto de aparelho de pendurado ali, e falou para eles assim, olha, meus filhos, vocês podem arrumar a minha mala também, que eu vou com ela. A minha filha não vai sozinha, não. Aonde a minha filha dormir, eu vou dormir também. Se a minha filha for para debaixo de uma ponte, eu vou para debaixo de uma ponte com ela. Aí quando eles lá iam arrumar as malas do velho, para o velho sair também com ela, a senhora que estava hospedada na casa dele chamou ele de lado e falou, oi, peraí, vocês estão equivocados. Isso aí, se você deixar seu pai sair daqui nesse estado, se vocês colocar o pai de vocês para fora da casa, nesse estado que ele está, vocês podem responder processo, porque isso aí é maus trato ao idoso. Isso aí é crime. Pensa no que vocês estão fazendo. Aí eles reconsideraram, né? Eles reconsideraram e deixaram a mocinha ficar. Mas só que trancaram ela num quarto. Trancaram ela num quarto e colocaram a chave no bolso. Se eles fossem sair para ir ali no comércio comprar uma coisa, eles levavam a chave, com medo que a mãe dela abrisse a porta do quarto e soltasse ela. Quando ela deu à luz àquela criança, aí que foi o processo. Essa moça não tinha experiência, ela não tinha experiência para cuidar de criança, porque era uma mocinha jovem. Até aquele momento ela tinha trabalhado só como secretária de dentista, né? Tinha sido só
secretária de dentista, não tinha experiência. Então, ela teve que cuidar dessa criança sozinha, dar banho, cortar cordão umbilical, tudo sozinha. Eles não permitiram que ninguém ajudasse ela. Muitas senhoras idosas, senhoras que tinham experiência em cuidar de criança, foram lá para tentar ajudar ela. Eles não permitiram que essas senhoras entrassem no quarto para ajudar ela. Ela teve que se virar sozinha. A moça ficou em cárcere privado até a criança tomar um certo tamanho, para depois eles soltar, eles permitir que ela saísse. Então, meus irmãos, essa história escabrosa que eu estou contando aqui aconteceu com 4 anciãos testemunha de Jeová e com a conivência de toda a congregação que esse pessoal pertencia, porque se os 4 eram anciãos, eu imagino que todo o corpo de anciãos daquela congregação sabia desses relatos. E ninguém fizeram nada. Maltrataram essa mocinha, fizeram com ela pior do que muitas pessoas fazem com cachorro. Porque nem com cachorro a gente não faz assim. A gente tem que respeitar até os animais, quanto mais os seres humanos. Espancaram essa mocinha, deixaram ela em cárcere privado, até essa criança tomar um tamanho maior, para depois eles liberar ela lá de dentro. A criança, eles não deixaram nem ela levar a criança no médico. Às vezes que a criança adoecia, com ela trancada no quarto com a criança adoecia, ela não tinha liberdade para sair, para levar a criança no médico. Veja o que esses 4 cafajestes, que isso eu não chamo isso de gente, não. Eu chamo isso, aliás, nem de animais acho que não pode chamar, né? Porque nem animais não faz isso. Eu chamo isso de diabo. O que esses 4 diabos fizeram? Veja, meus irmãos. Agora veja, eles fizeram isso com ela porque ela não quis mais ser testemunha de Jeová. Veja que a pessoa é obrigado eles querem obrigar as pessoas a ser testemunha de Jeová. Agora, quando eu falo para as pessoas que o Deus das testemunhas de Jeová é um Deus muito pobre, um Deus muito fraco, um Deus muito carente, um Deus que não tem poder, vocês acham que eu posso estar falando demais, mas não estou. Presta atenção. O meu Deus é Jesus. Jesus não quer ninguém forçado. Jesus não força. Jesus não obriga ninguém a ficar com ele. A pessoa fica com Jesus se quiser ficar. Quem que não lembra daquele exemplo de Jesus, quando ele estava na terra, quando ele falou umas coisas que os discípulos dele, alguns discípulos, não gostaram do que Jesus falou e abandonaram Jesus. Foram todos saindo assim. Aí Jesus virou para os apóstolos e perguntou: vocês também não querem ir com eles? Se vocês quiserem ir, pode ir. Veja, que se fosse as testemunhas de Jeová, ia fazer o quê? Ia colocar os apóstolos também em cárcere privado, para não deixar os apóstolos seguir os outros, não é mesmo? Não é assim que as testemunhas de Jeová faria? Mas veja que Jesus, o nosso Deus, Jesus não quer ninguém forçado. Jesus disse assim, ó: vem a mim aquele que tem sede. Aquele que tem sede, vem a mim. Jesus disse: vem a mim aquele que tem sede. Jesus não disse: você que tem sede é obrigado a vir a mim, não. Jesus diz: vem a mim aquele que tem sede. Aquele que tem sede, vem. É assim que Jesus faz. Agora veja, meus irmãos, quanta atrocidade que uma religiãozinha ordinária, como essas tais de testemunha de Jeová, é capaz de fazer. Veja que esse Deus deles precisar de alguém obrigar as pessoas a ser testemunha de Jeová, sequestrar as pessoas para as pessoas serem testemunha de Jeová. Veja que esse Deus deles é um Deus muito pobre, mas também pudera. O Deus deles é o Deus do dinheiro. O Deus deles precisa que vocês vendam revista para eles, precisa que vocês vendam livro. O Deus deles precisa que vocês trabalhem como escravo para ele, porque o Deus deles mora num castelo lá em Brooklyn.
O Deus deles gosta de relógio Rolex. O Deus deles gosta de viajar sempre em avião, na primeira classe. O Deus deles gosta de hospedar em hotel 5 estrelas. O Deus deles gosta de tomar uísque importado. O Deus deles é assim, o Deus deles chama corpo governante. O Deus deles é o Deus do dinheiro, mas só dinheiro pro bolso deles, pro bolso dos outros não. O Deus deles é o Deus do dinheiro pro bolso deles. Então esse é o Deus das testemunhas de Jeová, o chamado corpo governante. Então esse gosta de dinheiro. Por isso é que ele quer que vocês obriguem as pessoas a trabalhar para ele. Eles quer que vocês coloquem as pessoas em cárcere privado, caso a pessoa não queira ser escravo deles. Por quê? Porque eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro, é isso. Esse é o Deus das testemunhas de Jeová. Corpo governante, o Deus das testemunhas de Jeová.